Olá para você de Indaiatuba, de toda a região, obrigado pelo carinho da audiência. Nós estamos aqui com o nosso Papo Livre pela TV Indaiá, canal 26, em breve estaremos também no cabo aqui pela NET Indaiatuba. Obrigado por estar acompanhando nosso trabalho, bem-vindo ao nosso programa. Eu estou aqui com o Jean-Jacques Massat, ele que é representante da Dededrim, controle de pragas e dedetização. Aliás, uma coisa interessante, nós vamos começar o programa assim, e nós, eu e o Zoro, estávamos lá procurando, quando fiquei sabendo que você vinha aqui, eu falei assim, ele é da Dededrim. Aí os dois lembraram daquele jingle. Da baratinha. Da baratinha, do baile das baratas, quer ver? Solta aí pro pessoal conhecer. E os passeios da barata pela casa vão ter fim. Dededrim, Dededrim. Tá vendo? Olha aí. Esse jingle e essa propaganda foi feita em 1976. Tem 40 anos essa brincadeira aí. Tem 39, para dizer a verdade. Mas olha aí, 40 anos depois, e eu e o Zoro sabemos a letra todinha. Quer dizer, um bom jingle, o que ele faz. E conta pra gente, como é que é... A Dededrim é uma empresa paulistana, né? Ela nasceu em São Paulo e você tem uma filial aqui, uma franquia aqui em Itu. Uma franquia aqui e na região de Itu Salto. Então a gente atua na região de Indaiatuba, de Itu Salto e também até 50 quilômetros de... No raio de 50 quilômetros. 50 quilômetros aqui de cada cidade. Nós estávamos falando muito dessa... Como é que faz o controle das pragas? Elas... Como você disse, praga é praga, né? A praga, na realidade, é uma população que se deu muito bem e ela tem que ser controlada. Então, o ser humano é que vai controlar ela, vai pôr ela numa população estável, que ela não apareça, que não seja uma praga. Então, a função da detetizadora é sempre abaixar a população da praga. Nunca se fala em eliminação. Tá. Ou extinção não existe na área de inseto, pelo menos é muito difícil. Uma coisa que ontem, inclusive, eu estava numa reunião e o Lucas, que é o representante dele aqui, falou uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte, que barata, ele falou os tipos diferentes de barata e que barata você não mata, não acaba a barata. Aí as mulheres todas torceram, mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, a função da detetizadora é você pôr a população de barata no nível que ela não apareça para o ser humano ou que apareça eventualmente em poucas vezes, que depois da detetização você tem que dar uma garantia para o cliente, porque justamente as pragas tem que ter uma garantia para você realmente, não é sempre na primeira detetização que você não vai ver mais barato. Dependendo de cada caso, você tem que ter a garantia. Essa é a grande vantagem da Dededrim. A Dededrim dá garantia em todo o serviço que ela faz. É isso que eu ia falar, porque até eu tive um problema recentemente com carrapato na minha casa. O sujeito foi lá, fez uma dedetização, 30 dias depois nós estamos com carrapato lá de novo. Então aí tem que acionar a garantia. Garantia da empresa. E isso vai ser um problema, de antemão eu já imagino que seja. Mas a Dededrim tem essa vantagem, que ela dá essa garantia para o cliente. Quais os tipos de barata? Falando nisso, tem muitos tipos de barata? Basicamente, as domésticas são dois tipos. Tem a blatela americana, que é a famosa barata de esgoto, que é uma grande. Aquela grandona. A mais comum. E tem a germânica, que é uma bem pequenininha, que tamanho em barata não quer dizer nada, quer dizer, a pequenininha é muito mais adaptada, ela sempre fica, 90% do tempo dela, ela fica escondida, então por isso que o controle dela é muito mais difícil, e essa que vai aparecer eventualmente em restaurante, na hora de você servir, pôr o teu prato na balança, essa que aparece no prato do cliente. A de esgoto é de fácil controle, qualquer detetizadora consegue fazer o serviço. Mas a germânica, ela demora muito mais, porque você tem que ter uma técnica específica para ela. Olha aí, e é uma bichinha que dá um trabalho danado, né? Agora me diz uma coisa, como é que tratamento biológico de produtos de ar-condicionado, como é que é essa história do ar-condicionado? Limpeza de ar-condicionado? Na realidade... Agora é obrigado a fazer, né? A limpeza de ar-condicionado não é um setor muito... que a gente entra muito nesse setor, mas basicamente você teria que limpar teu ar-condicionado para você eliminar os fungos e
e todo esse tipo de problema que pode eventualmente trazer as baratas e os insetos associados a essa sujeira do ar-condicionado. Aí também faz mal para nós. Temos aí, depois que o Sérgio Mota morreu, que todo mundo foi se tocar que era por conta de problema de limpeza no ar-condicionado. O carro da gente mesmo, a gente esquece de limpar. Outro dia eu parei e o cara falou, você não quer limpar Eu falei, não precisa e tal, né? Então, eu estava trocando o óleo, ele abriu e falou assim, o senhor não quer trocar? Eu falei, não, isso aí, o carro tá... Não, eu ando só na cidade e tal. Ele abriu, mostrou para mim o filtro, falou assim, o senhor tem certeza que o senhor não quer trocar? Eu falei, caraca, o que é isso? Ele falou, é o filtro do seu ar-condicionado. Filtro, exatamente. Então, onde tem sujeira, os insetos têm a tendência em vir também. E rato? Então, conta para nós, rato é um bicho maledito também. Rato, na realidade, a maioria das pessoas não sabe, mas se a população de Indaiatuba é de 150 mil habitantes, tem pelo menos o dobro disso na tubulação de rato. Então, o rato ele vive embaixo da nossa casa normalmente. Então, é um animal que sai à noite, que é noturno. Então, na realidade, você vai ter muita chance, se você for à noite na cidade, você vai ver bastante rato saindo do esgoto, basicamente. Carambola! Então, a detetização, ela é preventiva, né? Geralmente, a gente faz, nos contratos de empresa, a gente sempre inclui a desratização. A gente instala os porta-isca nos locais estratégicos em volta da empresa para eliminar, para eventualmente diminuir a entrada do rato dentro da empresa. Porque também é aquela história, você não consegue eliminar não. O rato é realmente controlar. Que loucura. Então, cada caso é um caso. Se tem uma pressão maior de rato, se você tem alimentação, se você tem... É sempre uma coisa, os 3 A, abrigo, água e alimentação. Se esses 3 A tiverem presente, a gente tem alta expectação de pragas e de ratos também. Que loucura, rapaz, que loucura. E como é que você faz o controle de cupim, por exemplo? Cupim é outro bicho danado. Cupim são mais de 30 espécies, mas aqui realmente a gente tem nas casas são o cupim de madeira seca, basicamente, e o cupim de subterrâneo. O de subterrâneo ele é muito agressivo, ele come madeira muito rápido. Verdade, nossa. E o de cupim de madeira seca ele é menos agressivo, ele é mais localizado. É aquele que a gente acha no móvel, outra coisa parecida. Isso, no móvel, um pozinho que tem no móvel, isso é mais o cupim de madeira seca, ele é um tratamento localizado. A Aderedrim dá uma garantia de 12 meses, né? Porque são colônias, cada buraco é uma colônia de cupim. Então você tem que fazer E esse cupim de coisa é aquele que a gente vê no mato? O subterrâneo não é aquele que a gente acha que é aquele cupim, aquele montículo que a gente vê no pasto. Esse é um outro tipo, esse não come madeira. O subterrâneo ele é basicamente de resto de árvores que tinham uma floresta antes, a gente ocupou o espaço. E ele pode entrar pela sua casa, basicamente pelo alicerce, ele vai atrás de madeira. Então ele come armário embutido, batente. Carambola. Ele é muito rápido. Aí você tem que fazer um tratamento sistêmico da casa. Você tem que fazer uma barreira química para ele poder não entrar. E você tem que tratar basicamente toda a madeira fixa da casa. Nossa, isso deve ser uma coisa de maluco. É um trabalho grande e aí tem que ter uma garantia porque realmente é uma praga muito agressiva. E pombo, rapaz, pombo é outra coisa também que é... Pombo é o rato voador. A gente fala que é o rato voador. Ele tem muito mais doença, ele transmite muito mais doença que o rato. A gente se foca muito no rato, mas a pomba, pelo hábito de aninhar e de manter o ninho sujo, ela traz muito mais efeito nocivo para o ser humano do que o rato. Eu tenho uma vizinha, rapaz, eu não me conformo. Ela bota um pratinho lá para gato e pombo. Então a casa dela, na esquina da casa dela, que é a rua da minha casa, aquilo é uma pocilga aquilo ali. É impressionante. E pombo, a gente faz uma repelência, na realidade, né? A gente vai no cliente, analisa se ele já está aninhando, que é o mais grave é quando ele está com ninho dentro da casa, geralmente no forro. Aí a gente faz uma detetização, elimina todos os ninhos e ele faz o cabeamento, espícula, para isolar a sua casa, para ele não poder vir. Tem um negócio que coloca uma meleca, um gel que coloca? O gel é pouco eficiente, ele é de baixa duração, porque com o sol e com a chuva ele perde a validade muito rápido. Entendi. Mas o mais importante é justamente você ver se aninhou na sua casa. Se ele está na sua casa aninhando, ele não vai sair com gel. Você vai ter que realmente destilar
destelhar, retirar todos os ninhos e ele eliminar a possibilidade de ele entrar na Ele sua... voltar ali na casa. Que o mais importante é isso, eliminar os ninhos de pombo e você isolar a sua casa. Então, tirar todas os buracos ou as fendas Tem que botar tela, essas coisas. Tela, o cabo, ou já é pouco eficiente. Nossa. Agora me diz uma outra coisa, qual é a praga que mais tem incidência na nossa região aqui? O que mais chamam você para atender? Uma das pragas que tem bastante problema é geralmente a barata, formiga e escorpião, né? Dentro das casas tem muito escorpião também. Escorpião? Escorpião está muito associado à barata de esgoto, né? Ah, é? Então, se você elimina, você controla a população de escorpião através do controle da barata. Da barata? Da barata. Em grande que a gente parte. fala em escorpião já tem impressão que é área deserta, aquela coisa toda, ele né? tem sempre a mesma coisa, abrigo, né? Então, abrigo, água. Tem muitos evidências de escorpião em lugares onde tem madeira, onde ele possa realmente ter abrigo, né? Então, a gente sempre vai atrás do abrigo e da alimentação dele, que é barata. Então, sempre a gente tem que analisar esses dois fatores para você poder controlar. E ele tem um agravante em cima dos outros insetos, que ele tem uma carapaça, ele tem uma pele muito grossa. O escorpião. Então, você tem que ter um inseticida específico, Olha um pouquinho mais, uma dose maior para poder atingir. Gente, olha, surpresa para mim saber que tem escorpião de monte assim. Tem bastante. Bom, entre os trabalhos que vocês fazem, além do controle das pragas, você também trabalha com desentupimento? Não, desentupimento a gente não faz. A gente Não? faz mais imunização e limpeza de caixa d'água, tá. né? Que é uma coisa também que as pessoas esquecem. A caixa d'água, ela tem que ser regularmente limpa. Sim. Porque ela acumula sujeira. Mesmo vai apesar de decantando, ser, né? Então, o ideal seria a cada 6 meses fazer uma limpeza na caixa d'água. Isso é complicado. Bom, Jean, obrigado por ter vindo aqui. Eu conversei aqui com o Jean-Jacques Massat, ele que é o representante da Dededrinha da nossa região aqui, e trouxe informações muito interessantes, né? Até nós falávamos aqui um pouco antes sobre carrapato, que também é um problema sério. Problema seríssimo, que a gente não é duro de administrar, o tal da praga aí. Obrigado mais uma vez, sucesso aí no seu negócio. Obrigado. Não sai daí, eu volto daqui a pouquinho, gente, com mais um convidado no nosso Papo Livre. Estamos de volta com o nosso Papo Livre e hoje, agora neste segundo bloco, eu estou com a Carolina Senglin Moeroni. A Carolina, ela é proprietária da CMR Medicina e Segurança do Trabalho, uma empresa, uma clínica que cuida, como o próprio nome diz, de medicina do trabalho. Carolina, obrigado pela participação no nosso programa aqui. Fala um pouquinho mais para mim dessa tua empresa, dessa clínica. A CMR, ela é uma empresa de medicina e segurança do trabalho, né? Nós estamos localizados na Avenida do Parque, na Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, na Morada do Sol. Então, essa localização foi estratégica porque nós estamos perto dos 3 distritos, né? Então, fica muito mais fácil das empresas estarem mandando seus funcionários. O tempo é muito mais curto, né? Então, agiliza o tempo da empresa. Da própria empresa, né? Isso, porque as empresas reclamam muito. Eu tenho que mandar meu funcionário. Hoje, a maioria das clínicas são no centro da cidade. Então, a gente fez isso para ajudar. Até porque daí tem todo o problema de locomoção, o trânsito, estacionamento, aquela coisa toda. Isso, e a gente também tem estacionamento que já facilita, né, no tempo também. Na CMR nós fazemos toda a parte de medicina e segurança, então nós fazemos todos os documentos obrigatórios, né? Isso é uma coisa que muito empresário não sabe, né? A gente está fazendo uma parceria com alguns escritórios e o que a gente recebe, assim, alguns retornos. Meu cliente não faz porque ele acha que não tem necessidade, então alguns empresários não conhecem a obrigatoriedade desses documentos. Né? Toda empresa que tem a partir de um funcionário registrado, ela precisa obrigatoriamente ter os documentos obrigatórios pelo Ministério do Trabalho. Que seriam? O PPRA, né, que é o documento da parte da engenharia, e o PCMSO, que é a parte médica. Tá. Esses são os documentos obrigatórios. Todos os funcionários registrados têm que ter toda a parte de exames ocupacionais também. Que é admissional? Isso, admissional, né, quando o funcionário entra na empresa, a cada ano ele tem que fazer um periódico,
né, para sair o demissional, e tem 2 exames que são um pouco diferentes, que são o retorno ao trabalho. Então, o funcionário ficou afastado por algum motivo, acima de 15 dias ele tem que fazer um retorno ao trabalho. E a mudança de função também. Como assim mudança de função? O funcionário entrou como, vamos supor, auxiliar administrativo. Tá. Aí ele foi promovido... Para chefe do setor. Isso, então ele teve uma mudança de função. Então ele tem que ter um exame de mudança de função também. Não é só mudar na carteira e mudar salário. E como que tipo de exame? É o mesmo exame? Como é que funciona? É o mesmo exame. Aí vai depender da análise do PCMSO, que é o documento da parte médica, né? E aí no PCMSO está descrito todos os exames relacionados à função. Então a gente segue esse documento para ver quais os exames que os funcionários têm que realizar. Entendi. E se a empresa for muito grande, tiver muitos funcionários, você vai até a empresa daí fazer os exames? Sim, nós temos esse diferencial também. Hoje complica bastante para a empresa, eu preciso fazer 15 exames. Como que eu vou tirar 15 funcionários da minha produção para mandar para a clínica para fazer exame? Então a gente desloca os nossos profissionais até a empresa. O que a gente precisa da empresa é que ela ceda o espaço, Claro. né? Mobília a gente precisa de cadeira, mesa, o resto a gente leva tudo. E aí a gente se aloca dentro da empresa e realiza todos os exames sem transtorno nenhum. Legal. Você também faz treinamento. Ontem eu ouvi você falando sobre treinamento. Isso. Como é que é isso? Dentro da parte da segurança do trabalho, existem alguns treinamentos obrigatórios, né? Então, o funcionário ele faz um trabalho acima de 2 metros de altura. Tá. Então, ele precisa ter um treinamento específico para a altura, que hoje a gente segue a NR35, né? Então, assim, existem vários treinamentos específicos. A altura é um, espaço confinado, a CIPA é muito famosa, né? A CIPA ela é mais conhecida por todos. Comissão Interna de Prevenção a Acidente. Isso, fazemos a CIPAT também. E hoje a gente tem uma CIPAT diferenciada. Muitas empresas fazem a CIPAT porque é obrigatório, faz com aquelas palestras obrigatórias. Sim, todo ano a mesma coisa. A gente tem uma equipe diferenciada, a gente trabalha com CIPAT com teatro. Então, assim, a gente faz todo um processo diferente para sair. Bem fora do tradicional. Porque aquela coisa, todo ano o funcionário vai passar por aquilo, mas todo ano ele vai passar por aquilo da mesma forma, ele vai assistir as mesmas palestras, ouvir a mesma coisa. Então, a gente está tentando mudar um pouco isso, até para atrair mais o funcionário, né? Para envolver mais ele, para ele entender realmente o significado dessa CIPAT, né? Olha, eu até acho interessante porque eu tenho um amigo que também é empresário e ele contratou, já faz um tempinho, ele contratou uma moça para recepção e tal, estava ruim de conseguir uma moça. E aquela história, não faz exame, simplesmente contratou a moça e a moça começou a faltar. Ele chegou nela e falou, não dá, tá difícil o negócio aqui, dispensou a moça. A moça estava grávida, ele não sabia, e ela já devia estar grávida, obviamente, quando ele admitiu, né? Ela fingiu de morta, ela conseguiu um trouxa, ele registrou, ela ficou 30 dias e já estava grávida assim, até por conta do período e tudo mais. Mas, de qualquer forma, resumindo a ópera, ela entrou com uma ação trabalhista contra ele e ganhou. E ele teve que indenizar a moça os 9 meses e mais os 4 meses, ainda pagou mais não sei o quê. Ou seja, ele tomou uma ferrada tão grande, mas tão grande que ele ficou assim muito, muito, muito bravo. E nada disso teria acontecido se ele tivesse feito o exame demissional, não é isso? Exato. Porque aí você acaba detectando, aí é uma opção sua contratar ou não. Sim. Na verdade, no exame admissional, a gente não pode fazer o teste de gravidez, né? Ele é proibido. Mas assim, a gente levanta a data da última menstruação, existe o exame físico, então tem todo, tem uma análise médica. Porque o que acontece é o seguinte, nesse caso a gente sabe que foi má fé pura. Foi Sim, tremenda má fé. Existe, foi má né? fé, existe má fé. Então, isso acaba complicando bastante. Mas diz para mim o seguinte, nesse período que você está trabalhando, você está há quanto tempo no mercado? 6 anos. 6 anos no mercado. Isso. O que mais chama a sua atenção nessa questão? São os empresários que não dão muita bola para isso? Ou são os funcionários que são desleixados mesmo, que também não ligam muito para a questão de segurança? O que te chama mais atenção? Na verdade, tem um pouco dos dois lados. Alguns empresários ainda veem a parte de medicina e segurança como uma coisa obrigatória, né? E o que eu falo sempre, a gente precisa que eles entendam que isso é uma prevenção para eles, né?
eles tendo toda a documentação certinha, eles só têm a ganhar com isso. E a parte dos funcionários, que a gente vê muito. A gente vai na fábrica, olha pro funcionário, ele tá todo bonitinho, com todos os EPIs. O EPIs, Você virou as costas, ele tira. Então, nessa parte, a gente trabalha com orientação, com palestras, porque ele precisa entender que aquilo é para a segurança dele. Né? Um protetor auditivo é para ele não ficar surdo, né? Não é para a empresa. Então, a gente trabalha também tentando orientar os funcionários a importância disso. Né? Porque é complicado, não, é muito infelizmente. Complicado. Eu estava fazendo consultoria numa empresa em Campinas e tem um galpão enorme, uns 8 metros de altura, pelo menos. E tinha um pessoal da medicina do trabalho, reuniu os funcionários e tal. Olha, você é responsável pelo IPI, não pode circular por aqui sem um óculos e sem o protetor auricular. Não importa que se está só passando, se vai passar pela oficina, tem que pôr o protetor e colocar o óculos e não sei o que e tal e coisa, papapá. Aí eles foram trocar uma luminária. Alugaram aqueles andaimes enormes e tal, compraram o cinto, deram o cinto pro sujeito. Tô eu passando olho para cima assim, o cara tá sem. Parecendo um Homem-Aranha. E aí, vai. E 3 caras embaixo empurrando o andaime com ele em cima, sem proteção. Eu falei, o que tá acontecendo? Nada. Eu falei, e isso aqui? Não precisa. Até a hora que se espatifa. E aí o dono da empresa acaba sendo penalizado. É uma coisa muito louca isso. E isso é até interessante a gente comentar, porque assim, algumas empresas, elas terceirizam muito esse tipo de trabalho que tem altura. Mas não é porque ela está terceirizando que ela não é responsável. A partir do momento que uma empresa está dentro da sua empresa, você é responsável pelos funcionários dela. Então, se ele cair dentro da sua empresa, ele sendo terceiro ou não, você é responsável por ela. Então, assim, o que a gente orienta também aos nossos clientes, a vistoriarem toda a documentação do serviço que você está comprando, do terceiro, porque você é responsável por ele também. Entendi. Então, não é assim, eu vou terceirizar, se acontecer alguma coisa é problema da dele. empresa. Não, a partir do momento que ele está dentro da sua empresa, o problema é seu. Aliás, tá tendo uma baita discussão aí na questão do projeto de terceirização da mão de obra, que eu vejo também como uma questão positiva, porque se não mudar a relação de trabalho, vai ser muito difícil, cada vez mais complicado o emprego do jeito que a gente está vendo hoje. Então tem que haver alguma flexibilidade, claro que sem prejudicar ninguém. Ninguém está dizendo que tem que prejudicar ou que vai prejudicar. Eu acredito que tem que ter bom senso. Mas essa questão da terceirização é uma coisa que me chama muita atenção, porque não tem essa, porque o sujeito está dentro da minha empresa, mas eu pago para o patrão dele, né? O pedreiro está trabalhando, isso não é problema meu, isso é problema do empreiteiro. Não. Aí eu estou lixando, tem um cara lixando aqui, pega uma fagulha, pega no sujeito lá. O problema é da empresa contratante. Não tem como escapar. Não. Quem quiser falar com você, como é que faz? Pode ser por e-mail, né? Por telefone, pode falar? Pode, claro, então, deve. Nosso telefone é 3017 5460 ou 3318-0807. Então, repete. 3017 5460, 3318-0807. 0807. Beleza. E o e-mail? Comercial, @CMR, Medicina e Segurança do Trabalho. E segue do trabalho, né? Isso. .com.br. Carolina, obrigado por ter vindo aqui. Volte outras vezes. Foi um prazer falar com você. Eu que agradeço. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da audiência e da paciência. Eu fico por aqui, a gente se fala, se Deus quiser, no próximo encontro. Até lá, fique com Deus, muita paz. Não esqueça de seguir a gente pelo nosso Facebook ou também a nossa página oficial www.tvindaiá.com.br. A nossa programação em tempo real você acompanha por esse canal. Até o próximo encontro. Então, um abraço. Fiquem com Deus.